Meus amigos e minhas amigas aqui do YouTube, você que também me acompanha nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal Abacuque Sodré, então Prof. Abacuque Sodré, meu nome é Abacuque Wellington Sodré, sou professor de Direito Constitucional, Direitos Humanos e de Teoria Geral do Direito, também ministro aulas sobre Filosofia Geral e Teoria do Estado, então Teoria Geral do Estado, e gostaria de dizer para vocês que sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não se inscreveu, eu recomendo que você se inscreva, ative o sininho, para que você possa receber as notificações a respeito aqui do meu canal. Pois bem, dito isso, o que é importante a gente tratar hoje? Hoje eu quero trazer para vocês um assunto que está previsto no artigo 2º da Constituição Federal. Então, o artigo 2º da Constituição Federal prevê lá que a União ela tem como poderes, ela tem três poderes que vão exercer o poder soberano, ou seja, a autonomia. A União, como ente autônomo, nos termos do artigo 18 da Constituição, ela vai exercer os poderes que a ela lhe são atribuídos. Então, a Constituição Federal, o poder constituinte originário, formado pela Assembleia Nacional Constituinte, eleita em 1986 e que preparou o texto constitucional ali por diversas comissões e, por fim, pela Comissão de Revisão e Redação Final do texto da Constituição, promulgada em 5 de outubro de 1988. Então, ela trouxe ali para a União uma série de poderes e características. E disse no seu artigo 2º, então, que a União, ela é formada, então a União ela é formada por três poderes. Então, são poderes da União independentes e harmônicos entre si: legislativo, executivo e judiciário. Por que a União? Porque se nós lembrarmos a forma que o Brasil é formado, o Estado brasileiro tem uma forma, ele não é um Estado unitário, ele é um Estado formado por 4 entes federativos. Quais são esses 4 entes federativos? Então, a União Federal, os estados, os municípios e o Distrito Federal. São 4 entes que não possuem hierarquia entre si. Tem ali o Constituinte originário, a Assembleia Nacional Constituinte. Então, fez apenas uma diferença com relação às competências. Cada um dos órgãos federativos possui suas competências. Porém, a pergunta: todos os órgãos federativos têm a previsão de todos os poderes? A resposta é não. Primeiro, o município ele só tem 2 poderes: o poder executivo e o poder legislativo. Então, lembrando que o âmbito judiciário, a competência ali dos órgãos de decisão, ali os órgãos do poder judiciário instalados no município, na comarca, que pode comportar mais de um município, são no mínimo ali órgãos ligados aos estados. Então, os tribunais de justiça e os estados se organizam a justiça comum estadual, não há justiça municipal. Então, nós temos apenas no âmbito da União e dos estados os 3 poderes, sendo que no âmbito do município nós temos apenas 2 poderes. No âmbito do Distrito Federal, como ele abarca tanto as competências estaduais e municipais, há então ali a justiça, então o poder judiciário, no âmbito do Distrito Federal. Então temos o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e os órgãos de decidibilidade, ou seja, os órgãos do poder judiciário ali instalados. Pois bem, então, primeiro ponto, nós temos que pensar que o princípio da separação dos poderes pressupõe até o próprio regime democrático e também a forma republicana de governo. Lembrando que a forma republicana de governo é aquela que permite, então, a eleição contínua do chefe do executivo e também pressupõe a divisão dos poderes, ou seja, a desconcentração dos poderes por meio da especialização funcional e independência, ou seja, cada poder exerce uma função separadamente. Isso, como surge isso? Primeiro ponto.
lá na política antiga, então não tem Estado, tem uma concepção de cidade-estados que não tem nada a ver com nossos estados atuais. Aristóteles, no seu livro A Política, já previa ali a possibilidade de três funções diversas da polis. Então, uma função de julgar, uma função de fazer a paz e a guerra, e uma função legislativa ali, ou seja, de criação de leis e imposição. Quem exercia cada uma dessas funções era relativamente a cada cidade-estado. Pois bem, aqui, buscando ali a formação dos estados soberanos, que é o que nos interessa, surge aqui na obra de Montesquieu, não só de Montesquieu, mas várias obras, por exemplo, os teóricos do contratualismo, como Jean-Jacques Rousseau, John Locke, já prevêem ali a questão da própria separação dos poderes. Pois bem, mas se atribui historicamente que a separação dos poderes, a divisão tricotômica dos poderes, é trazida a Montesquieu. Porém, é um ledo engano. Por quê? Montesquieu faz a divisão dos poderes, mas ele faz uma distinção clara. Se você tiver o livro da lei, o Espírito das Leis, se você pode achar na internet, é um livro de domínio público, você abrir no livro 11 e nos itens 5 e 6, você vai ver lá, ele vai dizer, expressamente aqui no nosso blog, no nosso videoblog, nas nossas aulas, no nosso encontro, nós trazemos aqui para vocês a informação correta, o ponto-chave. Aqui ele vai dizer, há em cada estado 3 espécies de poder: o poder legislativo, o poder executivo das coisas que dependem do direito das gentes e o poder executivo daquelas que dependem do direito civil. Pelo primeiro poder, o príncipe ou magistrado cria as leis para um determinado ou para sempre, por um determinado tempo ou para sempre, e corrige ou abroga-os que são feitas. Pelo segundo, determina a paz ou a guerra e envia ou recebe embaixadas, estabelece segurança, previne invasões. Pelo terceiro, pune crimes ou julga as questões dos indivíduos. Chamaremos este último de poder de julgar. Chamaremos simplesmente de poder executivo do Estado. Então ele chamava esse último poder, que é propriamente o poder. Ali havia um pouco de confusão ali na própria teoria. Então ele tinha 3 poderes. Quais são os poderes? O poder legislativo, que era desempenhado pelo príncipe e pelo monarca. Então lembrando que Montesquieu escreve em um dado contexto histórico. Qual contexto histórico? Da monarquia absolutista. Esse livro, O Espírito das Leis, foi escrito em 1759. E ele trata então que o poder legislativo era desempenhado ou pelo príncipe ou pelo monarca. Existia também o direito, o poder executivo das gentes, ou seja, as relações internacionais, a chefia de Estado. E ali ele abarca ali também o executivo dos direitos civis, um poder de julgar, seja que era exercido também pelo príncipe, que envolvia tanto uma parte executiva, ou seja, de uma execução mesmo, de implementação das leis, da fiscalização, quanto também do julgamento. Então havia ali uma distinção. O nosso modelo, então, surge na visão, ali na construção do sistema jurídico americano, aqui no Novo Mundo, a partir da Revolução de 1775, e também nessa obra aqui de 3 grandes constitucionalistas, Alexander Hamilton, James Madison e Joe Jay, que trabalham, então, a forma de entender os 3 poderes, o que eles chamam dos 3 braços do Estado, né? 3 branches of the government, que é os 3 poderes do Estado, então. Então, que é o legislativo, executivo e judiciário. Lembrando que aqui o sistema americano também já surge como uma república. E então você tem essa noção propriamente disso. Tanto que nos federalistas, o James Madison vai dizer que o poder executivo, o poder judiciário é o poder mais fraco, porque ele tem ali apenas a função de aplicar a lei, ele não tem tanto poder político, o que se alterou na história. Pois bem, é a partir deste contexto, então, que se inaugura no Estado moderno, no Estado liberal,
que vai se transformando a partir da Revolução Americana de 1775, também que está implementado no Bill of Rights do Bom Povo da Virgínia de 1776, mas está consolidado na Constituição Americana de 17 de setembro de 1787. E também na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ali no seu artigo 16, plasma ali a questão da separação dos poderes, que um Estado que não separa os poderes, que concentra os poderes, deve ser repudiado, e essa questão é reproduzida na Constituição Francesa de 1791. Então, importante transformação do Estado. Ali, todo o Estado, seja monarquia ou república, passa a ser uma monarquia, uma república constitucional, cujos poderes não ficam mais concentrados. E aí surge o conceito de Rechtsstaat, que é tipicamente ali do direito continental, que o Estado está limitado pelo direito, e na própria Declaração do Bom Povo da Virgínia de 1776 já há uma posição no sentido do rule of law, ou seja, no governo de leis e não de homens. Então aqui é fundamental esse ponto de partida, então, que a divisão dos poderes também implica na desconcentração do poder soberano. O poder soberano ele é exercido, ele é compartilhado, ele é uno e indivisível, mas ele é compartilhado porque ele é exercido pelo Estado como um todo, mas ele é compartilhado por órgãos que são despersonalizados, ou seja, que pertencem ao próprio Estado e que têm funções especializadas. Lembrando que, como assevera Durkheim ali na divisão do trabalho, ele vai dizer o seguinte: a partir da transformação da Revolução Industrial, principalmente ali a partir da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, das revoluções oitocentistas, eu tenho ali um processo de transformação da sociedade. Antes a sociedade era regida por uma solidariedade mecânica, na qual a pessoa fazia todos os atos para uma construção, por exemplo, material. Imagine-se um sapateiro, ele tinha lá a vaquinha, ele cortava o couro, ele punha o couro para secar, ele desenhava o sapato, ele cortava a sola e costurava, fazia todo o processo da cadeia produtiva. Com a transformação da sociedade industrial, muda-se para a solidariedade orgânica, ou seja, uma divisão do trabalho, uma especialização do trabalho. Cada parte da produção é dividida e cada pessoa passa a se especializar única e exclusivamente em uma parte da produção. Com relação ao Estado não é diferente. Então, é necessário, para que o Estado realize uma função eficiente, ou seja, de gerir a vida das pessoas, as relações sociais, fazer ali, então, uma divisão pela especialização funcional. Daí, pensar, então, que os poderes do Estado exercem uma função, cada um funções típicas e funções atípicas. Então, aquilo que o Bruce Ackerman fala bye bye Montesquieu. Por quê? Porque aquelas funções típicas, mesmo a divisão ali estanque, ela passa a ser revista. Primeiro, pelos próprios federalistas, no Federalistas Papers, eles vão dizer o seguinte, que existem ali mecanismos de controle para que nenhum Estado abuse do seu poder, ultrapasse os limites. Cada um dos poderes eles criam ferramentas, então, institucionais que evitem o desequilíbrio do poder. São chamados check and balances, que significa freios e contrapesos. Então, na medida em que a balança não tenda para nenhum dos poderes, existe o contrapeso para manter ali a estabilidade e a simetria de poder. É óbvio que na prática essa simetria nunca se realiza. Normalmente ela acaba ocorrendo aqui de forma muitas vezes distorcida. Por exemplo, o professor Fernando Limonge, aqui um grande estudioso do sistema jurídico brasileiro, ele parte da concepção de que existe um presidencialismo de coalizão aqui, em que há na Constituição brasileira uma série de competências, inclusive legislativas importantes, que o presidente determina a agenda política do país. Então, uma prevalência, por exemplo, do executivo sobre o legislativo. Há também, por exemplo, pessoas que entendam uma prevalência do poder judiciário por conta do próprio controle concentrado de constitucionalidade sobre os outros poderes, porque a Constituição atribui ao Supremo ali o poder de dizer a Constituição, na qual eu me filio. E infelizmente, se você pensar que se você tem uma opinião que tem que haver simetria integral,
não haveria o Tribunal Constitucional. E aqui no Brasil, como nós temos um duplo sistema, um sistema misto, o STF concentra o poder de revisão final dos recursos e também concentra o poder de dizer o que significa Constituição. Em estados de controle concentrado de controle abstrato, que tem origem kelseniana, ali, criados e desenvolvidos por Hans Kelsen no início do século XX, normalmente existe um órgão, um poder que não pertence ao poder judiciário, que é o Tribunal Constitucional, que avalia e faz as análises da constitucionalidade. Existe mandato, é uma função jurisdicional, mas de jurisdição constitucional, que é o poder que vai ali fazer o controle efetivo da constitucionalidade. Aqui no Brasil, esse poder está centralizado no poder judiciário, daí tem uma simetria e aí possibilita, por exemplo, um ativismo e um maior poder de veto para o Supremo Tribunal Federal. Pois bem, então, feito esse enlace, o que nós podemos dizer? A Constituição, no seu artigo 2º, então ela traz ali que a União ela vai ter ali os poderes. É óbvio que se a União ela tem esses poderes e a Constituição vai disciplinar a questão dos poderes da União, trata-se de uma norma de reprodução obrigatória, nos termos do artigo 25 da Constituição Federal. Então, as constituições do Estado devem, mutatis mutandis, observada a relação na construção do próprio Estado, fazer ali a inserção nas suas constituições estaduais, por meio do poder constituinte derivado decorrente, de alicerçar os poderes do Estado na mesma forma de simétrica da União Federal. Ok? Então, a divisão funcional, então ocorre então uma divisão, não uma divisão propriamente, mas uma delimitação de competências. O poder é uno, o poder soberano é uno, então o poder soberano consiste no poder de administrar, de julgar e de criar leis para um povo específico dentro de um território. Então, esse é o poder soberano. E o poder soberano, então, ele tem competências especializadas para buscar eficiência. Essa competência é exercida por determinados órgãos. E quem são esses órgãos? Os poderes do Estado, o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Aquilo que o Bruce Ackerman fala é o seguinte, é muito importante, que no transcorrer das mudanças do Estado moderno, os poderes passam a exercer funções típicas e atípicas, que já estavam desde os Federalistas Papers, ali do Federalistas Paper, que foi desenvolvido por Alexander Hamilton, James Madison e Joe Jay. Que significa o quê? Os poderes não só realizam funções típicas, mas funções atípicas. Então existe uma predominância da atividade típica naquele poder. Aquele poder ele é especializado numa função típica, porém ele desempenha funções atípicas, até para questão de organização e independência, mas também para o próprio cumprimento do check and balances, ou seja, dos freios e contrapesos, para que nenhum dos poderes seja exercido de forma excessiva. Pois bem, é óbvio que aqui a gente vai gravar aqui no canal depois vídeos a respeito especificamente de cada um dos poderes, poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, que nós temos que trazer as especificidades. Aqui esse vídeo hoje é muito mais geral, mas que permite a você que está estudando para a OAB, prestando concursos, entenda e faça ali a harmonização conceitual, inclusive podendo argumentar em uma questão ou mesmo expor de forma oral, caso seja necessário. Pois bem, funções típicas. Vamos lá, as funções típicas. Qual é a função típica do legislativo? Então, primeiro, poder do Estado. Lembrando que o Estado de Direito ele é basicamente um Estado legislativo, então o Estado que cria leis, e essas leis, o próprio Estado que cria, ou seja, na sua função legislativa, ele deve a ela se submeter, então há um limite. E também a própria Constituição impõe um limite ao poder. Então, o poder executivo, o poder judiciário e o poder legislativo devem se submeter à Constituição. E o poder legislativo, ele tem que criar leis. E essas leis submetem os outros poderes do Estado. Lembrando que o poder legislativo, ele é um poder que é composto aqui no Brasil, no âmbito federal, pelo Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Lembrando que a Câmara dos Deputados representa o povo, então ali tem a representação proporcional,
que visa ali maximizar as ideologias políticas do Estado, e o Senado Federal, que representa os estados. Pois bem, então a função típica do legislativo é a criação de leis, então formalização de políticas públicas, e aí a questão aqui nós temos que observar aquilo que o professor Fernando Limonge destaca, as iniciativas legislativas. Não basta ter o poder legislativo, mas quem pode iniciar o processo legislativo? Então tem a questão da iniciativa. A iniciativa, por exemplo, reservada do presidente da República, ela é muito maior do que a restante ao próprio poder legislativo. Então, o poder legislativo está muito mais pautado, de certa forma, principalmente para aqueles casos em que impliquem em aumento de gastos para o Estado, por uma agenda política do executivo. Mas o legislativo desempenha essa função da criação das leis. Quem define as leis, quem faz a revisão das medidas provisórias, o controle de constitucionalidade e de legalidade para saber se ela vai se tornar ou não lei, ou seja, um controle político, é o próprio legislativo. Então, o legislativo ele tem como função a criação de leis, mas também a fiscalização se o poder executivo está exorbitando, lembrando que nós temos o artigo 49, ele pode sustar os poderes que exacerbem, né, que ultrapassem os limites estabelecidos de forma legal. Então, o poder legislativo pode sustar os atos do poder regulamentar que excedam ali o regramento legal, nos termos do artigo 49 da Constituição Federal. Além disso, o poder legislativo ele julga as contas do poder executivo. Então, um dos mecanismos aqui de controle é que o executivo tem suas contas analisadas e julgadas pelo poder legislativo. Lembrando que o Tribunal de Contas, órgão auxiliar, seja no âmbito federal, seja no âmbito dos estados, o poder o Tribunal de Contas, ele faz o parecer, porém é o Congresso Nacional no âmbito dos estados, a Assembleia Legislativa, é o Congresso Nacional no âmbito da União, a Assembleia Legislativa no âmbito dos estados e é a Câmara Municipal no âmbito dos municípios. Além disso, a Câmara Legislativa do Distrito Federal também faz isso com relação ao poder executivo do governador do Distrito Federal. Pois bem, então nós temos aqui o poder legislativo. E o poder executivo? O poder executivo ele exerce a função de praticar os atos de chefia do Estado. Então, ele representa o Estado nas relações internacionais, que é pautado por aqueles princípios que nós já vimos no vídeo de ontem, no artigo 4º da Constituição Federal, e também exerce a chefia de governo e os atos de administração, ou seja, ele implementa políticas públicas, ele vai fazer a gestão dos recursos materiais, humanos, financeiros do Estado para realização da função do Estado, seja aquela função de um Estado liberal, ali de um Estado que faz a regulação e acompanha a regulação, seja de um Estado como o brasileiro, um Estado social ou um Estado constitucional social, em que tem a intervenção, realização de políticas públicas redistributivas, setoriais, como ocorre com a regulação das agências estatais, né, agências reguladoras, no âmbito das políticas setoriais, e também políticas redistributivas, como aquelas dos serviços e bens fornecidos pelo próprio Estado, a população em estado de vulnerabilidade, saúde, educação, moradia, alimentação, transporte. Então, o poder executivo, ele administra o Estado do ponto de vista interno, então um ato de governo, e também exerce a chefia de Estado, ou seja, aquilo que o Montesquieu lá atrás chamou de executivo relativo aos direitos das gentes, ou seja, é a relação entre o Estado brasileiro e os demais estados no âmbito do sistema global ou mundial, ou seja, a relação interestados, as relações com as organizações internacionais e com as entidades multilaterais. Então, eu tenho de um lado aqui a função
de chefe de Estado e chefe de governo. Lembrando que no âmbito do governo, então, ali a implementação de políticas públicas e gestão de recursos materiais, humanos e financeiros. Essa é a função típica, a função de administrar no âmbito interno e a função de se relacionar no âmbito externo. E o Poder Judiciário? O Poder Judiciário exerce a sua função típica. Então, enquanto que o Legislativo exerce a função típica de legislar e fiscalizar, no âmbito do Poder Executivo eu tenho a função de administrar e de representar. No âmbito do Poder Judiciário eu tenho a jurisdictio, ou seja, a jurisdição, o poder de dizer o direito. O que significa dizer o direito? Dizer o que ele significa, então, por exemplo, no controle concentrado, e dizer e aplicar o direito ao caso concreto, ou seja, no controle ali de legalidade dos atos no dia a dia. Então, seja ali uma questão de aplicação do direito no modelo de regras, por exemplo, modelo de subsunção, ou ainda numa questão de ponderação ou aplicação da regra da proporcionalidade no âmbito de uma colisão de princípios ou de direitos fundamentais. Porque as pessoas tentam distinguir, colisão de direitos. Não. Se os direitos fundamentais têm estrutura de princípios, ou seja, deveres prima facie, que contém um mandado de otimização, ou seja, devem ser realizados na maior medida do possível, logo, se eu falar em colisão de princípios ou falar em colisão do direito, é uma metonímia, ou seja, a parte pelo todo ou todo pela parte. Então, gostaria aqui de destacar esse ponto. Então, o Poder Judiciário exerce a função típica de aplicar o direito ao caso concreto, ou seja, construir seu sentido, seu campo, seu alcance e aplicá-lo ao caso concreto, que vai ser exercido tanto no controle concentrado de constitucionalidade, como no controle difuso, como também no controle de legalidade, que é o exercício diário aqui do Estado de Direito. E as funções atípicas? Quais são as funções atípicas? Então, ao lado das funções típicas, nós temos as funções atípicas. Quais são as funções atípicas? Então, nós vamos tratar aqui com vocês. Primeiro, função atípica do poder legislativo. Ele tem uma função executiva. Qual que é a função executiva do poder legislativo? Dispor sobre a sua organização interna, proventos de cargos, concessão de licenças, servidores, o estabelecimento ali de uma gestão, administração dos recursos do seu próprio orçamento. Cada órgão tem o seu orçamento próprio, então a sua independência, que a independência pressupõe ali também o exercício de funções executivas, no caso aqui a função de fazer então a sua gestão do seu orçamento e administrar os recursos humanos e materiais e financeiros atinentes àquele poder. Função jurisdicional, por exemplo, o Senado ele julga o presidente da República nos crimes de responsabilidade. Então, naqueles atos de responsabilidade por violação de regras administrativas gerais, nós temos então aqui uma posição do poder legislativo. Então, a Câmara serve como juízo de admissibilidade e depois o Senado também tem que fazer o seu juízo de admissibilidade e recepção e, por fim, julgar o presidente da República nos termos do artigo 52, inciso 1º. Então, tem uma função atípica jurisdicional. Lembrando que isso não se confunde com a função típica de fiscalização. O julgamento das contas, a análise das contas, com base no parecer do Tribunal de Contas, então pela rejeição ou aprovação das contas, é uma função típica. O julgamento, então, do Poder Executivo em relação ao impeachment é uma função atípica, ok? Porque ela não é uma função cotidiana, ela é excepcional. Então, todas as funções excepcionais são consideradas atípicas. Aqui, no caso, salvo a função executiva, né? Porque a executiva de administrar, ela implica no uso diário, mas a função, em regra, que é a função atípica jurisdicional, ela se dá por ser uma atividade excepcional. Já a função atípica executiva, no âmbito do legislativo, ela é uma função cotidiana, porque é necessário a administração interna, até porque pressupõe a própria independência do poder. Pois bem, o poder executivo também tem funções atípicas.
aqui legislativa, e aqui eu vou dar até risada, e eu gostaria que você risse comigo, porque aqui no Brasil, como a Constituição prevê no artigo 62, e também as medidas provisórias, e no artigo 59 estabelece que as medidas provisórias são mecanismos do processo legislativo, então quer dizer, não é uma função tão atípica assim, apesar de ser atípica no direito brasileiro, como o presidente tem uma série de iniciativas, ele pode acabar iniciando o processo legislativo por meio das medidas provisórias, que são lei em sentido temporal. Então elas são medidas que têm ali uma natureza de decreto, porque elas são emitidas pelo Poder Executivo, mas no âmbito formal, no âmbito material, elas têm natureza legislativa, porque são leis temporais, então, que vigoram por 60 dias, podendo ser prorrogado tal prazo por mais 60 dias, e que durante esse período tem vigência de lei, ressalvado se o Congresso Nacional ali, durante esse período, revogar ou sustar essa medida provisória. No caso, então, se ela for aprovada, ela se converte em lei. Então, é uma função atípica, mas que passa a ser quase típica aqui no nosso estado brasileiro. Então, ali nos casos de urgência e também nos casos excepcionais, então, é necessário, então, a expedição de medida provisória com força de lei. Então, é um ato do Poder Executivo. Então, e lembra que nos estados, então você que estuda para concurso ou prova de concurso, lembra que nos estados, pelo princípio da simetria, é possível o estabelecimento de medidas provisórias no âmbito estadual, desde que previstas na Constituição do Estado pelo poder constituinte derivado decorrente. Então, nós temos então aqui a medida provisória, o poder legislativo, e aqui é exercido pelo executivo de forma excepcional, e aqui ele se submete às mesmas questões. Então, o poder executivo com relação, por exemplo, às súmulas vinculantes, às decisões do controle concentrado de constitucionalidade, está sujeito apenas aos efeitos vinculantes na sua função típica de administrar e de governar, assim como os órgãos do Poder Judiciário. Agora, na função legislativa, lembrando que o Poder Legislativo pode sempre recalcitrar, ou seja, tentar uma mudança social pela transformação do direito. Lembra que o direito constitucional ele é super rígido e nem sempre acompanha as transformações da sociedade. O próprio legislativo tentando entender, então, uma mutação constitucional ou inconstitucional, transformar a legislação, provocando ali uma interpretação depois pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Pois bem, e a função jurisdicional? O Executivo julga apreciando defesas e recursos administrativos. Então, tem órgãos, por exemplo, temos o órgão do CARF, que o TIT aqui nos estados, os CTBs no âmbito dos municípios, que são órgãos que decidem ali processos administrativos relativos a tributos, por exemplo. Temos também os órgãos de decidibilidade com relação aos PADs, processo administrativo disciplinar. Então há uma série de procedimentos administrativos, seja no âmbito licitatório também, temos ali as comissões de licitação, vão acabar exercendo uma função jurisdicional no sentido de decidir conflitos internos e administrativos que envolvam o próprio Estado. Então, o Poder Executivo exerce, então, função atípica de legislar ao editar medida provisória em caso no caso de situação de emergência, né? Então, é uma situação excepcional, urgência e emergência. Então, seria ali fundamental nós ali analisarmos com calma esse ponto, tanto que vai ser objeto de um dia, nós vamos tratar não só do Poder Executivo, e eu pretendo trazer para vocês também, só para a gente falar, um dia só para a gente falar das medidas provisórias, ou seja, das séries de limitações que ela possui. Então,
as limitações da medida provisória no caso de urgência e emergência. Aqui que a gente pode verificar. Então, eu gostaria aqui até de destacar isso aqui para vocês. Então, que a questão da própria discricionariedade, né? Então é um ato discricionário, tanto que o Supremo, por exemplo, o ministro Marco Aurélio, tem entendido que, com relação à medida provisória, que a questão do controle ele é feito por um ato do poder legislativo no controle. Então ali a questão da própria questão da urgência, elas decorrem então dos critérios do controle jurisdicional. Eles têm ali a necessidade de controle prévio do legislativo para depois um controle excepcional com relação ao poder judiciário. Esse, por exemplo, é um entendimento do ministro Marco Aurélio Melo, né? Então, nos casos excepcionais, então é possível o poder executivo, o presidente da República, emitir. Lembrando que existe uma série de limitações circunstanciais, materiais, que devem ser levadas em consideração quando o presidente vai, então, expedir ali a questão da urgência exigida pelo artigo 62 do texto constitucional, né? Então, é o caso ali que é importante e fundamental. E quais são as funções atípicas do Poder Judiciário? Então, o Poder Judiciário exerce, então, funções atípicas no âmbito legislativo, que eu quero dizer para vocês que ele cria ali o regimento interno, e aí eu sempre recomendo, se você vai atuar em um âmbito de um tribunal, se você é um replete player, se você é um litigante habitual, recomendo a leitura do regimento interno dos tribunais. E então os tribunais eles podem legislar acerca de como é o seu funcionamento interno ali, claro, observadas as questões constitucionais. A própria Constituição permite que os tribunais elaborem seus regimentos internos, nos termos do artigo 60, inciso 1º, a linha A da Constituição Federal. Então, artigo 60, artigo 96, inciso 1º, a linha A da Constituição Federal. Artigo 60 trata da emenda constitucional. Então, artigo 96, 1A, permite aos tribunais, então, elaborarem seus regimentos internos. E quando eles elaboram um regimento interno, eles estão exercendo a função atípica de legislar. E a natureza executiva é típica de todos os poderes, é atípica no sentido de que ela não é a predominante e então ela implica na administração dos recursos, né? Concessão de licenças, férias dos magistrados, serventuários, mas também a administração dos recursos financeiros, materiais e humanos. Se nós analisarmos a questão dos poderes, então nós temos ali uma construção dos poderes, então ela é uma divisão, uma desconcentração dos poderes de uma única figura, um compartilhamento de poderes que possuem funções predominantes. Então, muito mais do que funções típicas e atípicas, nós podemos dizer funções predominantes, porque todos os poderes têm, por exemplo, uma função administrativa para gerir pelo menos os seus recursos. É óbvio que o papel precípuo do poder executivo ou principal, é a gestão global das políticas públicas, dos recursos para todo o Estado, ou seja, para os cidadãos, para as relações sociais, enquanto que os outros poderes apenas fazem a gestão interna, ou seja, a administração interna. Então, o poder administrativo de cada um dos órgãos, ela é limitada. Então, a função executiva é uma função mais limitada interna a corporis, enquanto que é a própria função do poder executivo. Só que é uma questão de predominância. Por exemplo, o Poder Judiciário tem função predominantemente de julgar, aplicar o direito ao caso concreto, mas também ele realiza ali atos legislativos, como regimento interno, que vão impactar no próprio análise do próprio direito. Então, tem uma questão fundamental. Então, o Poder legislativo
tem uma função típica de atípica de julgar os crimes de responsabilidade do presidente da República, de ministros do Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Essa função, ela é uma função de julgar, uma função importantíssima para o Estado, porém não é uma função predominante, porque ela ocorre em casos excepcionais, porque senão nós viveríamos praticamente num estado de anomia aí, de ausência de direito. Pois bem, dito isso, nós temos então por encerrado aqui o nosso debate com relação à separação dos poderes, e eu gostaria de deixar aqui então as minhas considerações finais. Então, importante nós pensarmos que mais do que separação de poderes, então é uma divisão de competências, e essas competências, existem competências predominantes e competências laterais, né, colaterais, que ficam ao lado. Então nós temos funções típicas e atípicas numa descrição, num vocabulário tradicional ou clássico. Então o Estado ele é sempre formado a partir do Estado moderno de 3 poderes, poderes autônomos e independentes entre si. Eles são harmônicos, eles têm que gerar uma harmonia. O que nós temos visto aqui no Estado brasileiro, principalmente a partir das transformações, é muitas vezes um choque entre os poderes. Os poderes têm que buscar harmonia. O interesse dos poderes é o atingimento, a realização dos direitos. Lembra? Os objetivos do artigo 3º. Os poderes têm que exercer suas funções e ali entendendo os direitos fundamentais, as relações de poder, as próprias relações entre eles no âmbito institucional, visando aqueles objetivos do artigo 3º. E falta, às vezes, um pouco dessa visão. Vão vivendo aquela construção automática, sem uma análise global do sistema jurídico. O que a Constituição deseja, qual foi a vontade ali do Constituinte, ou qual, numa interpretação que eu posso chamar ali subjetiva do Constituinte, aquela da voluntas legislatores, né? Então, que os americanos lá chamam de originalista, né? Que é dos Founding Fathers, mas aqui no Brasil nós não temos Founding Fathers, nós não temos os pais do país. Então, esquece essa questão. Vamos pensar aqui, ó, com a nossa cabeça. O Brasil não pode ser só um centro de importação de conhecimento. Ele tem que entender, ver o que se aplica. Aqui nós não temos possibilidade de pensar em interpretação originalista. Nós temos possibilidade de pensar, como no sistema romano-germânico, em interpretação subjetiva, que é aquela da voluntas legislatória, ou uma interpretação objetiva, que é a vontade da Constituição, voluntas constitutionale, que é propriamente uma questão objetiva. É óbvio que o direito se transforma, e muito mais do que a vontade é entender qual é o sentido e o alcance. E o objetivo do Estado brasileiro, então, plasmado no artigo 3º, deve ser observado pelos poderes para uma transformação. E muitas vezes é preciso, no quadro, na engenharia institucional, ou seja na engenharia da relação entre os entes federativos, seja dentro de cada ente federativo, interna corporis, um pacto entre os diferentes poderes. Lembrando que no Brasil se visava uma federação, se visava uma construção de poderes autônomos e independentes entre si, harmônicos, que visa uma relação harmônica, mas porém na engenharia institucional nós temos assimetrias. Porém nada impede o diálogo, sempre nós pautamos. Conhecimento se constrói por diálogo. Transformação, evolução, melhorias só se obtém por meio do diálogo. E o diálogo institucional é um ponto de partida para a transformação do próprio Estado. Não basta pensar, então, apenas no entendimento das funções. É preciso que, para que o direito gere aquilo que o professor David Krubeck trata como desenvolvimento econômico, social, como, por exemplo, a análise econômica do direito, como Cassius Steen, por exemplo, fala, como o próprio Richard Posner trata da questão da circulação da riqueza, do entendimento dos custos, só se dá a partir na medida do possível em que há um pacto institucional voltado ali para os objetivos
do Estado. Se o Estado não sabe quais são os seus objetivos, se ele não entende esses objetivos ou ele os ignora, qualquer lugar pode ser possível ou qualquer situação. Então aqui fica a reflexão para você, fica a reflexão para mim e vamos então tentar evoluir no nosso sentido de pensar aí a questão da separação dos poderes e também com relação o próprio desempenho das funções do Estado. Eu gostaria então de agradecer a sua presença aqui, a sua participação. Se você ainda não seguiu o canal, recomendo que você siga. Caso você já siga, deixa aqui o seu joinha, o seu comentário, para que a gente possa aqui entender o feedback e possa continuar produzindo conteúdo para vocês. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro.